Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição de Podcast Mais Fute, edição de número 43. Eu sou o Léo Brandes, eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. Como você está, Ramon Araújo? Muito bem, graças a Deus, meu querido amigo Já se recuperou Léo. da viagem? Tranquilo já, até porque foi uma viagem gostosa, prazerosa de se fazer. Eu dormi. Dormiu? Dormiu e muito, viu? Nem viu o tempo passar. Quando eu cheguei Dormiu em Campina Grande, acordou em João Pessoa, falei, que porra é essa? Exatamente, né? O importante é porque a gente foi a Campina Grande pra gente ver de pertinho o duelo entre 13 Souza, esse duelo, Ramon Araújo, que vem conquistando as multidões. O grande clássico do momento no futebol paraibano, partida de muitas histórias, né? Desde os últimos, acho, pelo menos 3 anos, 13 Souza sempre tem nos proporcionados aí muitos jogos bons, alguns jogos ruins também, mas principalmente muita polêmica nesse confronto. Muita fofoca. E muita narrativa boa. Com certeza. Para os dois lados, né? Exatamente. E, obviamente, a gente foi lá e a gente trouxe uma cobertura incrível do Podcast Mais Fute, que você também, se você é esperto e antenado, você, confere aqui no @Podcast Mais Fute no Instagram e no Ticoteco, na sua plataforma de jovens. Exatamente. Quem gosta... E os velhos agora estão invadindo. Os velhos invadiram completamente. Eu ia falar isso agora. O TikTok hoje está sendo povoado por idosos. Né? No TikTok lá tem uma linguagem dos jovens que é o app vizinho. Você sabe qual é o app vizinho? Não, acho que é o quê? É o Instagram? É, com certeza, o Instagram. Porque tem um outro que é, como é que é? É Kawaii, como é que é? Não, ninguém liga pro Kawaii. Ninguém Todo liga, respeito, né? Kawaii. Se o Kawaii quiser patrocinar a gente exclui a TikTok. É verdade. Não tem problema algum, viu? Não tem uma plataforma aí mais BR também? Sim, sim. Tipo, tá ligado que existe o aplicativo Zap Zap, né? E é? É, tem o Zap Zap brasileiro. Meu Deus, não sabia dessa. Então aí fica a dica aí, quem quiser patrocinar o Podcast Mais Fute, a gente exclui todas as nossas redes sociais. Exatamente, até porque... Inclusive a minha pessoal, caso for preciso. Eu estou de braços e peitos abertos para novidades. E obviamente a gente vai falar da vitória do Botafogo da Paraíba na Série C do Campeonato Brasileiro. Beludo. Venceu o Remo por 1-0. A gente não esteve no jogo, a gente não acompanhou, mas obviamente, como bons jornalistas como que somos, sim, fomos atrás da repercussão. Exatamente. Vamos entender as entrelinhas, né, deste jogo. Gostou da expressão? Muito bom, entrelinhas. Entrelinhas, é verdade. Né? E também a gente vai aproveitar para falar também de futebol brasileiro, pra gente falar do que tá acontecendo no futebol brasileiro. E tem uma narrativa, Ramon Araújo, não sei se você já percebeu, que agora os treinadores que estão chegando nos clubes estão botando para arrebentar, né? Estão botando para arrebentar e disseram que necessariamente para ser um treinador agora que chegue no clube e consiga resolver a situação, não pode ter origem brasileira, se você me entende. Por que será, né? Por que será? Você vai descobrir, clicando aí, acompanhando o Podcast Mais Fute, a gente vai falar tudo sobre isso. Mais especificamente, a gente tá querendo dizer da chegada de Gabriel Milito no Atlético Mineiro, do Zubeldia no São Paulo e também o outro que eu esqueci, que chegou recentemente. Que a gente vai falar, claro, obviamente, quando a gente for discutir esse assunto, né? Exatamente, que a gente esqueceu quem que é agora. Qual que é o cara que eu esqueci? Ele é o técnico que chegou é um time que tá bem aí no Campeonato Brasileiro. Boa pergunta, né, Léo? Não é o Inter, não é o Cruzeiro. Não é o Corinthians, também não é o Corinthians. Não. Fica a dica aí da gente realmente abrir aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Inclusive, fica a dica também... Dê um recado aí motivacional enquanto eu pesquiso. Paz nos estádios, pessoal. Um pouco maior, Ramon, não deu tempo ainda. Paz nos estádios e nas ruas, pessoal. Nas ruas também? Nas ruas também. Vamos fazer... Como é que é aquele lema hippie dos anos 80? Paz e amor? Faça amor, não faça guerra. Peraí, faça amor? Não, o povo fala isso aí. O do treinador do Botafogo, porra! Exatamente. O português. Agora o nome, Arthur, se eu não me engano, é Jorge Arthur, né? Um nome bem brasileiro. Assim, exatamente. É o nome do meu tio, sabia? E é? Não. Nome bonito. Não é não. Mas poderia ser. É porque o seu tio é o Cuca, porra. E é da família Beludo. Esse mesmo. Abraço pro Cuca! Cuca Beludo! Sim, né?
É o Arthur, que nome grande da desgraça. Arthur Torres Gomes Araújo. Não, ele deve ter um Arthur Jorge. Arthur Jorge, pô, tá vendo aí? Muito mais fácil. Não é Jorge Arthur, não. É Arthur Jorge. Arthur Jorge. Mas é um nome bem brasileiro. Podcast Mais Fute começou hoje num pique. Puta merda, hein? Que isso, Ramon Araújo. Isso. Vamos começar logo esse programinha? Vamos começar. Simbora. Vamos falar, obviamente, de 13 e Souza, 2-0 pro 13. E nada melhor do que chamar os repórteres mais bonitos da Paraíba. Os maravilhosos. Os mais talentosos. Sim, o Ying e o Yang, né? O Agora, Ianhô. por incrível que pareça, você é o Ying e eu sou o Yang. E é? É, eu sou o preto. Certamente eu sou o preto. Você é o preto? Com certeza. Que veste branco. Não, você é o Veste- branco que veste preto, não? Exatamente. Exato. E eu Você- sou o negro que veste branco. Você é o negro que assiste, que ouve Música clássica. música clássica. E eu sou o branco que escuta rap. Puta merda, o pior que é verdade, velho. Então, Nós somos literalmente o Inhanhô, né? como é o nome? Inhanhô. Nhanhonhô. É, Inhanhô, né? Inhangyo. Isso mesmo. Sim, aquela série. Ah, é isso mesmo. Vai aí, repórteres, um abraço Seus pra vocês. lindos maravilhosos, vamos lá. Léo Abrantes e Ramon Araújo, que alegria receber vocês pela segunda vez aqui, porque a gente já gravou aqui, deu errado, a gente tava falando por nada. Um abraço aqui, ter a presença de vocês. Muito obrigado pelo convite de ter colocado a gente aqui, por ter escalado, né? Exato, a escala semanal, né, que enviou os nossos queridíssimos repórteres, né, os queridíssimos repórteres de vocês. Voltaram. É, exatamente, e agora com uma novidade, né, estreando um novo estádio. É, o estádio, a cara é a mesma, É muito parecido. é quase idêntico. É no mesmo estado, mas é outro estádio, E outra cidade. em outra cidade. Estamos Estamos em Campina Grande. em Campina Grande, no grande Hernandes Sátiro, o famoso O Amigão. Com certeza. E a gente veio, obviamente, para ver esta peleja que foi 13 contra Souza, né? Uma rivalidade que está se construindo aí nos últimos anos e a gente veio ver de pertinho como foi essa partida válida pela segunda rodada da Série D, né, Ramon? Você pode falar um pouquinho sobre essa partida 2-0 para a equipe do 13? Acho que mostrou, deu muita carteirada agora do que o 13 pode ser capaz nessa Série D, né? Sem sombra de dúvidas nenhuma, meu querido amigo Léo. Pode segurar. Um 13 muito forte, um 13 que mostrou um futebol no segundo tempo, assim, realmente assim, de abrilhantar os olhos, com muito repertório ofensivo, com muitas peças saindo do banco para poder decidir o jogo. No segundo tempo, né? No segundo tempo, o primeiro tempo ficou um pouco abaixo, a equipe não estava com essa deficiência criativa. O Souza, inclusive, teve a oportunidade de marcar ali no primeiro tempo, mas a partida terminou 0-0. E aí a equipe volta com outro ânimo para o segundo tempo, já com algumas mudanças. A entrada do Jefinho, desde o início da segunda etapa, foi extremamente importante, né? Ele entra no lugar do Pilar e já mexe totalmente ali aquele esquema tático. O Thiago Alagoano, que estava caindo pela ponta, vem por dentro e o primeiro gol surge assim. Cruzamento da direita para a esquerda, o Jefinho encosta de cabeça e o Thiago Alagoano só faz empurrar para o fundo do gol. E aí depois recebe um passe açucarado do próprio Jefinho, né, do Wanderson, que também entra no segundo tempo. Uma jogada maravilhosa, né? Exatamente. E aí marca o segundo, uma vitória assim contundente. O 13 foi mais time que o Souza na partida de hoje. Um 13 com muito arsenal para esse segundo tempo. E aí mostra todo o trabalho que foi feito nesses poucos dias, né, que o Vaguinho está com esse elenco, apesar de ter alguns remanescentes do Campeonato Paraibano, mas muitas peças novas chegaram, e também, principalmente, essa força que a equipe tem, principalmente nas mexidas do segundo tempo, em poder se recuperar no placar. Não, exatamente. Eu acho que o fator determinante foi esse segundo tempo do 13. É uma equipe que conseguiu manter, e às vezes é muito normal acontecer em várias equipes aí de futebol, chegar no segundo tempo a equipe dá uma esfriada, ou, por exemplo, quando algum jogador está cansado, algum jogador se machuca, eles saírem de campo e o reserva não conseguir substituir a altura. Mas no caso do 13, as substituições caíram muito bem. E, obviamente, isso vale não só o trabalho do Vaguinho Dias em conseguir manter esse elenco, mas também vale também a própria diretoria, a própria seleção de jogadores que eles montaram, né? Jogadores de qualidade e que podem manter os níveis da partida, né? O 13 manteve a sua pegada ofensiva, não é uma equipe que pressiona
em todo o campo, muitas vezes fica mais recuado, até porque cansaço, é impossível você marcar tão intensamente durante 90 minutos. E a gente viu essa equipe do 13 bastante criativa, conseguindo fazer jogadas pela ponta, jogadas pelo meio. Então é uma equipe que tinha uma estrutura bastante interessante. Como a gente diz, no primeiro tempo o Souza fez uma partida melhor. A equipe do Souza conseguiu manter ali a posse de bola por um bom tempo, conseguia ali bloquear as ações ofensivas do 13 e muitas vezes ou eles tinham contra-ataque ou tinham jogadas em transição que eles conseguiam não levar um certo perigo, mas rondar a área do Igor Ryan. Então isso acabou deixando o jogo um pouco favorável ao Souza no primeiro tempo. No segundo tempo a gente já viu um aspecto diferente, né? Uma equipe do 13 muito mais contundente. Muito mais contundente, muito mais forte e com esse repertório que a gente estava falando aqui de jogadas, né? O Jefinho ele já chega no segundo tempo, o Thiago Alagoano caiu mais por dentro, e aí você já vê a equipe criando muito pelas laterais, criando muito por dentro, né? Um gol de uma jogada lateral, um outro gol na construção por dentro. Então, mostra esse repertório ofensivo. Em tão pouco tempo, a equipe mostra que tem um arsenal para poder apresentar. Mas fica aí a crítica e, obviamente, a observação para que seja feita a equipe do 13 de que não pode esperar para entrar no jogo só no segundo tempo. A equipe fez isso contra o Santa Cruz, né? Um primeiro tempo muito ruim do 13, tomou 2 gols logo de cara da equipe do Santa Cruz, inclusive do grande Cabaré, né? Grande Cabaré. E aí, quando você pega na partida de hoje, a mesma coisa, uma equipe pouco assertiva no ataque, com pouca criatividade. Já no segundo tempo, uma outra equipe, um outro ânimo. Isso pode ter também muita relação com aquilo que foi dito no vestiário, sim, mas isso não pode acontecer. Eu acho que se o 13 ele pensa e ele sonha alto, e ele sonha com certeza não só com acesso à Série D, mas também pensa com título. E eu acho que depois dessas 2 primeiras partidas já manda o recado que vai estar sendo um dos candidatos aí ao título da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que para quem sonha tão alto como o 13, precisa de corrigir isso quanto antes, para que isso também não se torne também até mesmo um vício da equipe acabar só entrando na partida no segundo tempo. É bom destacar isso mesmo, porque nem tudo é flores, né? E também o trabalho ainda está se desenvolvendo. A gente tem que ver como é que o 13 vai se comportar nas próximas partidas. Vamos ver como o 13 vai se comportar também em outros cenários. Cenário perdendo, cenário com às vezes, uma partida muito truncada. A gente ainda está conhecendo essa equipe. Então é bom destacar pontos positivos e pontos negativos para a gente ter uma noção de como essa equipe vai se desenvolver. Então a gente aproveitou também que por essa vitória bastante firme do 13, a gente perguntou para o Thiago Alagoano, que aí já está despontando aí como um dos artilheiros da Série D e também uma das referências técnicas do 13 nessa Série D. Então a gente perguntou para ele o que está definindo essa equipe. Vamos ouvir a resposta dele. Cara, dedicação, né? Escutar o professor Vaguinho. É um cara que, como eu falei, inteligente, dispensa comentário. Eu pude trabalhar com ele uns 2, 3 anos aí. Eu sei da inteligência dele, né? Um cara que cobra muito, chegou no vestiário putaço com a gente, né? Com razão, mas no segundo tempo escutamos ele, voltamos melhor e graças a Deus conseguimos fazer os gols e sair vitorioso. A gente também ouviu o Yamada, né, que foi campeão paraibano de 2023, voltou para essa Série D de 2024 e a gente quis saber dele também o que está acontecendo no 13 para que a equipe ter clicado assim tão rápido. Vamos ouvir. Muito importante, né, para nossa perspectiva de campeonato, o que a gente quer começar bem assim, nos dá cada vez mais confiança para a gente poder desempenhar nosso melhor, né? Então, já passou o jogo, agora vamos pensar no próximo jogo. Cada jogo uma final, então a gente conta demais com o apoio do nosso torcedor, eles são de suma importância, cada vez mais a gente juntos a gente tende a conseguir nosso objetivo, que é o acesso. E se de um lado nós tivemos a equipe vitoriosa do 13, do outro lado nós tivemos o Souza. O Souza que parece que ainda não entrou nessa competição, nessa Série D do Brasileiro, né? Estreou com um empate diante do seu torcedor contra o... Foi Iguatu ou foi Potiguar? Foi Iguatu, né? E agora, diante
do 13, essa grande rivalidade fora de casa, no Amigão acabou perdendo por 2-0. Uma partida realmente que o Souza deixou bastante a desejar. Uma equipe muito diferente, por exemplo, das partidas que nós vimos ali a equipe conseguir fazer nas semifinais e na final do Campeonato Paraibano. E também destaco que nesse meio termo teve a partida contra o Bragantino pela Copa do Brasil. O que, na nossa avaliação, não sei se é o que o Léo também pensa, pode estar atrapalhando um pouco a equipe nessa competição que é o Campeonato Brasileiro. Eu discordo de você, não está atrapalhando um pouco, está atrapalhando muito. Está atrapalhando muito. E isso é fato, gente. Não tem como uma equipe olhar para 2 campeonatos, principalmente um clube, né, do tamanho do Souza, olhar para 2 campeonatos e falar, vou disputar igual os 2. É quase impossível. Isso às vezes não acontece nem com um time de Série A. Né? Não à toa que, por exemplo, o Fluminense, campeão da Libertadores, terminou o quê no Brasileirão? Tem que ser um time muito bom, tipo Palmeiras e Flamengo, que tem as maiores... Dois times cada um. Eles têm 2, 3 times, eles têm um orçamento muito maior, eles têm uma renda muito maior. Então, isso é para outro patamar. Né? O patamar do Souza indica que uma competição atrapalha a outra. E na nossa visão é o que está acontecendo, porque obviamente é um fato histórico para o clube. Mas aí que está o ponto. O clube precisa realmente focar no que precisa. O Souza precisa focar que a Série D é o caminho, né? É por isso que eu falo. Às vezes tem coisas boas que muitas vezes pode levar a coisas ruins. Né? E o dinheiro, o status construído pela Copa do Brasil pode levar a equipe a um caminho não tão bom na Série D. Mas ainda está no começo, é bom destacar. Eu diria que o Souza não fez uma partida ruim, fez uma partida bacana, no primeiro tempo foi interessante. O jogo no primeiro tempo foi meio... Eu tava quase dormindo. Não foi bem xoxa. No segundo tempo o Souza só cresceu depois que o 13 fez o primeiro gol. E aí o Souza se debandou para ataque, mas também não levou muito perigo. Teve alguns chutes, mas todos de média distância, algumas chegadas, mas nada de muito perigoso. Mas o que é verdadeiramente perigoso é justamente o Souza focar demais na Copa do Brasil e esquecer a Série D. Mas tem tempo, né, Ramon? Tem tempo, até porque segunda rodada, né? Ainda dá para correr atrás desse prejuízo inicial. Quem não tem a mesma percepção que a gente, né, Léo, é o Bruno Fuso, goleiro do Souza, que falou com a gente sobre essa percepção dele de início de campeonato e se a Copa do Brasil está atrapalhando ou não a equipe. Vamos escutar aí o que é que falou o goleirão do Souza. Não, de forma alguma. É questão de concentração. No jogo anterior foi um jogo difícil, um jogo em que a equipe dele vieram com uma proposta de se defender, a equipe do Iguatu. E hoje era um jogo franco, um jogo aberto, e a gente não conseguiu aplicar nosso futebol. É o que eu falei, a gente tem que ver o que está errado, o que não está sendo conseguido colocar em campo de uma competição para outra, para a gente poder refletir, porque no segundo semestre essa competição é a mais importante para a gente. Tá aí o goleirão Bruno Fuso, que tem essa percepção um pouco diferente da gente. Porém, uma coisa que é importante para essa equipe do Souza, e agora e ajuda, acho, talvez se concentrar um pouco mais no Brasileirão, é que a equipe do Souza vai ter ainda um tempinho para poder voltar a jogar essa partida da Copa do Brasil, e aí pode focar por enquanto no Campeonato Brasileiro da Série D. Ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, e essa é uma competição que nos últimos anos o Souza vem fazendo muito bem. Conhece muito bem o Brasileirão Série D. Ano passado, por exemplo, chegou até as quartas finais, se conseguisse passar, chegaria ao acesso à Série C. E acho que é uma coisa interessante para a equipe pensar, porque a Copa do Brasil acho que já rendeu muitos frutos para o Souza, nacionalmente, financeiramente, em todos os aspectos. E aí eu acho que agora precisa realmente desse investimento voltado para pensando no brasileiro. Tudo bem, a equipe foi campeã paraibana, manteve muitas peças que participaram desse título, mas eu acho que é interessante tentar fazer um investimento a mais, trazer mais algumas peças para deixar essa equipe ainda mais forte. Eu acho que faltou hoje um pouco para a equipe do Souza, peças que pudessem entrar no segundo tempo e pudessem trazer a diferença para a equipe que não estava conseguindo criar no início da segunda etapa. Não, eu concordo, e eu estava puxando aqui a tabela do Souza. O Souza agora vai enfrentar o Potiguar em casa, um jogo que tecnicamente, é preciso 3 pontos. É preciso ganhar os 3 pontos. Depois,
o clube vai viajar lá para Ceará Mirim para enfrentar o Santa Cruz de Natal, né? Que eu não sei se é de Natal mesmo, né? Eu tô falando aqui porque é RN, né? Então o povo já lembra Natal. Mas vai enfrentar o Santa Cruz, que é um jogo antes do Bragantino à volta. Depois do confronto contra o Bragantino, o Souza vai enfrentar o América, esse mesmo, de Natal, lá no Marizão. E aí que fica o ponto. Será que o Souza vai desperdiçar mais 2 partidas? E esse é um dos pontos que a gente quer falar, né? Será que vale realmente a pena a equipe tentar? Óbvio que vale, né? Pelo dinheiro, pela visibilidade. Mas será que a competição série... né? Exatamente. O ponto que fica é justamente esse. E o que a gente está tentando entender aqui, né? A gente entende que a equipe do Souza precisa valorizar a Copa do Brasil, muita fonte de dinheiro, é um lugar, é uma competição que eleva o Souza, mas a Série D também é muito importante e não pode esquecer, né? Não pode esquecer, até porque vamos pensar nos cenários, né? A equipe conseguindo acesso, gente, para a Série B, para a Série C do Campeonato Brasileiro, é outro nível. Estão expulsando a gente aqui já. A gente vai embora. Mas é outro nível, cara. É outro nível. Deixa a equipe em outro patamar, até mesmo para o Estado, financeiramente, claro. Visibilidade. E se a Copa do Brasil ofereceu tudo isso, se manter na elite, crescendo em ascensão para a elite do futebol brasileiro, eu acho que isso é melhor ainda. Então eu acho que esse deve ser o pensamento do Souza e que deve voltar o seu olhar para isso. Eu tenho certeza que o Aldeone e o professor Chardong vai estar falando com o elenco e voltando os olhares para essa competição. É isso, né, Ramon Araújo? É isso, meu querido. Vamos voltar para eles. Os lindos e maravilhosos. Léo Abrantes e Ramon Araújo, que eles fazem tudo, né? De tudo. Eles reportam, eles apresentam, eles editam, faz tudo. Marcelo Gomes vai ajudar na edição, então mandando um abraço aí pra ele já. É isso, meus amigos. Até a próxima. Valeu! Vamos falar de Botafogo da Paraíba, Ramon Araújo. Vitória importante contra o Remo, né? Exatamente, vitória importantíssima e que deixou aí, inclusive, o Botafogo numa situação bem bacana na tabela. O Botafogo já ocupa atualmente o G4. Isso quer dizer absolutamente nada neste início de campeonato. Exato. Mas é sempre importante estar ali povoando essa região. Pelo menos, por exemplo, ano passado o Botafogo não saiu do G8 da competição. Isso foi um ponto importante, né? E é sempre bom se manter entre esses primeiros... Opa, saúde! Obrigado. Os primeiros 8 colocados do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas falando um pouco sobre a partida, Léo, a gente não pôde acompanhar, né, o jogo porque estávamos em Campina Grande, mas pelo que deu para enxergar um pouco do jogo, Belo extremamente dominante. Saúde novamente, meu querido. Amém. Belo totalmente dominante na partida, o Remo pouco criou, pouco fez. Só que aí veio um outro ponto que é interessante, né? O Botafogo acabou desperdiçando muitas oportunidades. Sim. E a gente sabe que num campeonato como o Brasileiro da Série C, quanto mais gols você fizer, ou quanto menos oportunidade você der para o adversário conseguir empatar o jogo, virar o jogo, isso ajuda demais. Eu acho que é isso que é acrescente que o Botafogo vai precisar observar a partir de agora. 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. Tá vamos dizer assim, no equilíbrio das coisas, mas saber fazer melhor os resultados. O Botafogo vai precisar fazer isso ao longo da competição. Mais uma vitória importante. Com gol dele, viu? O homem voltou. Depois de passar um bom tempo sem marcar gols, aí o Pipico volta a marcar. Trauma, né, eu diria. Exatamente. Engraçado, o torcedor do Belo parece que é aquele negócio, né? A relação de amor e ódio, né? Enquanto ama o Pipico, fazendo gol, aí tem aqueles comentários: pelo amor de Deus, só não deixa ele bater pênalti. Os caras são foda, né, velho? Os caras implicam, mas eu acho que o Pipico é um jogador muito experiente, um jogador que aí já passou por muita coisa na carreira. E até mesmo na carta que ele colocou no Instagram depois de ter perdido o título e a cobrança decisiva, de que o futebol é muito mais do que título, é muito mais. O futebol deu pra ele a estabilidade de vida, a família que ele tem. Eu acho isso fundamental, muito mais importante do que título, diga-se de passagem. Mas é interessante ressaltar nesse time do Botafogo, Ramon,
essa produção ofensiva, né? Sim. Que era um tema que foi muito discutido quando o Moacir Júnior chegou a essa equipe, de que a equipe estava com dificuldade de criar, de ser objetivo, né? Não necessariamente ser objetivo, né? Mas conseguir, né, de alguma maneira, chegar ao gol adversário, produzir aquele ritmo ofensivo que a gente tinha visto com o Christian de Souza, né? O Christian de Souza tinha uma equipe bastante forte ofensivamente, a gente via nos jogos a capacidade de criação, a capacidade de finalização e muitas vezes até não à toa que era o melhor ataque do campeonato na época que o treinador estava no Botafogo. E agora a gente está vendo isso de novo com o Evaristo Pisa, né? É interessante ver que também faz parte da característica do Evaristo Pisa, né? Um treinador ofensivo, um treinador que costuma trabalhar com essas questões. Então, é bom ressaltar isso, que o Botafogo vem evoluindo na parte ofensiva. O gol, eu acho que é uma questão de tempo, né? Eu acho que talvez com essa produção maior, mais gols vão sair naturalmente. Mas, né, nada que uma solução, talvez no mercado, ou talvez de mudanças ali de quem tá jogando, sabe? Caso os gols não venham. Porque a gente tem que avaliar isso. Se tá rolando a produção de gols, se estão produzindo lances perigosos e os gols não estão saindo, isso aí eu até coloco, Ramon Araújo, uma estatística avançada, que é o famoso expected goals. Olha, por favor, traduza para os nossos queridíssimos telespectadores e para mim, que não sei inglês de cacete nenhum. Os gols esperados é a tradução, que basicamente é uma estatística qualitativa, não é quantitativa, não é número de escanteios, número de finalizações, é uma análise quantitativa feita por software, né, que fala sobre o quanto essa equipe esteve próximo de marcar um gol, no sentido de, por exemplo, se eles têm um expected goals, uns gols esperados de 3, significa que pela produção eles deveriam ter feito 3 gols. Né? Aí entra outras questões relacionadas, né, ao jogo, né, que não entra na contabilização, obviamente. Não necessariamente se o time produziu 3 gols esperados, que eles vão realmente fazer 3. Eles podem fazer nenhum. Já teve caso de 2,5 gols esperados e o adversário 0,50 e tá 1-0 pro adversário. Né? Mas esse é um tipo de estatística que acho que eu não cheguei a procurar, mas eu acho que a gente não tem acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, e se tiver, que bom que tenha, né? Que bom que tenha, porque é uma estatística que poderia traduzir um pouco essa questão assim do desenvolvimento ofensivo do Botafogo. E é muito importante também a gente ver as adaptações, né? O Evaristo Pisa não repetiu até agora a formação ofensiva, né? Ele manteve a formação de Thalisson, Edmundo e Bruno Leite no meio de campo. Mas a gente viu, por exemplo, o Dudu agora junto com o Joãozinho, né? O Pipico sempre tá lá, mas a gente viu agora uma diferença do outro jogo, que tinha sido o Will Viana e o Gabriel Dias. No outro, que tinha sido, se eu não me engano, o Varley Júnior. O Gabriel Lima, se eu não me engano. O Gabriel Lima, né? O Gabriel Lima, no caso, né? Ele também retornou, com o Will Viana. E aí, nesse terceiro jogo, foi o Joãozinho e o Dudu. Então é interessante ver como essa equipe tá se moldando, né? Não, exato. E tá buscando um formato ideal, mas é interessante ele ter essas variações de acordo com alguns jogos, né? Não vejo isso com olhos ruins, né? De você não repetir uma formação. Vejo isso até de uma forma realmente em busca desse 11 ideal, né? Mas também possibilita você fazer testagens, até mesmo para quando você precise mudar a organização tática da equipe, você tenha opções. Eu acho que é isso que o Evaristo está buscando nesse primeiro momento no Botafogo e tem conseguido os resultados, que é o mais importante. Por outro lado, a gente tinha também uma equipe que ainda não entrou no Campeonato Brasileiro da Série D, que é o Remo, né? O Remo vem numa crise, benza a Deus, não marcou pontos ainda. O Remo... E é um dos maiores investimentos da Série C. Exato. E é isso que fica muito mais preocupante. E ainda pensando, por exemplo, no Paysandu, que tá na Série B. Exatamente. Como é que fica? Bem, viu? E bem. E bem, né? Assim, eu digo bem tomou porque... uma lapada do Santos? Tomou uma lapada... Perdeu 2-0 do Santos, mas perdeu fora de casa, né? Sim. Mas assim, eu digo assim, porque... Não vem assim voando, mas, por exemplo, na partida contra o Santos, o Paysandu teve o domínio do jogo. E o treinador do Remo é o Gustavo Morínigo, que é um treinador que já foi muito bem com o Curitiba, já foi bem com o Ceará e tá capengando aí.
junto com o Floresta e o São José, aí nas últimas posições. Inclusive, falar do Floresta, né? Nosso querido amigo Vinícius Girita acabou anunciando a saída dele do Floresta essa semana. A comissão inteira ou foi só ele? Rapaz, eu fiquei de ver essa informação, mas eu não vi. Eu vi que tinha sido o Girita que tinha saído, né? Sim. Mas, enfim, falando sobre Série C ainda, né? É um campeonato muito difícil que o Botafogo vai precisar manter essa crescente. Sim. Eu acho que é comum nesse início, talvez a gente não vê grandes exibições, até porque existe muito pouco tempo de trabalho do Evaristo Pisa junto aos jogadores. Mas um aspecto que o Evaristo tem trabalhado muito é a questão tática. E ele fala muito disso nas entrevistas, né? Ele fala muito sobre essa produção ofensiva, dessa criação que a equipe vem tendo. E aí, eu também atribuo a esse sucesso do Botafogo, inicial do Evaristo, algumas peças chegaram, né? O Edmundo, por exemplo, parece que está jogando no Botafogo desde sempre. Muito bem assim, fazendo boas partidas. Essa última partida, inclusive, foi eleito pela torcida o craque do jogo, né? Então, é um jogador que chegou e tem agradado o torcedor. O Bruno Leite parece que realmente se tornou o titular da posição, e eu acho que é importante mesmo ele ser esse 10, ele tem assumido essa responsabilidade. O Thalisson me parece que vai ser esse jogador que não vai sair dali, né, do Botafogo. Eu colocaria também aí, porque ele tá machucado, mas o Pedro Ivo também é um jogador que foi muito bem. Pô, o Pedro Ivo tava jogando muito, né? Então, ele se machucou e é um jogador muito importante, jogador da base. Exato. E aí, o Thalisson também, né? Então, todos os dois. Isso é fundamental. E é importante você ter esses jogadores com características com o clube. O próprio Dudu é paraibano, é torcedor do Botafogo, cria também do Botafogo. Então, esses jogadores trazem também a identidade que o torcedor busca dentro da equipe do Botafogo. E eu acho que o retorno tem sido extremamente positivo. Eu acho que é extremamente positivo. Eu acho que também, cara, de maneira até natural, os gols que o Botafogo tem perdido, porque é questão até mesmo de ritmo de jogo, às vezes até mesmo da convivência, né, do entrosamento dos jogadores. Então tudo isso eu acho que com o tempo vai se acertar. E veja esse Botafogo muito bem, sendo bastante sincero, você olha para o 11 inicial do Botafogo, você olha as opções que tem no banco, e você vê um Botafogo com tanto uma equipe que pode produzir muito, como também jogadores e opções no banco de reserva que podem entrar e trazer algo novo, que eu acho que, por exemplo, na última temporada do Botafogo faltava um pouco disso. Eu acho que faltava um pouco dessas peças, né? Quando você perdia um jogador ali no ataque, parece que não tinha essa peça de reposição. Então, eu acho que isso pro Botafogo é muito bom. E ainda podem ter mais movimentações. Ninguém nunca se sabe. É o início ainda, né, Raul? É o início. Pode ter outras movimentações aí, mas a princípio eu acho que pro torcedor do Botafogo, o torcedor do Botafogo tá assim empolgado e continua empolgado, primeiramente pensando em passar para a próxima fase e depois o acesso à Série B. É isso, vamos mudar de assunto? Simbora. Vamos falar agora desses gringos que estão chegando no futebol brasileiro e arrasando corações. Estão voando, né? Os caras chegaram... Não, e assim, só pra fazer um comentário, impressionante como todos, com pouco tempo de trabalho, conseguiram trazer tão bons resultados. Acho que você já entrou no tópico, assim, que é um dos principais, assim, por que esses treinadores estrangeiros que chegam aqui, eles conseguem já ter esse espaço, já ter essa relevância no futebol brasileiro. E o ponto é o seguinte, vale o mesmo destaque para quando você contrata um jogador de fora. Então, por exemplo, talvez aquele jogador seja um dos melhores que aquele país tem a oferecer. Ou seja, como aqui no Brasil está tudo muito difuso, muito espaçado, os treinadores brasileiros que são bons, eles já encontraram os seus caminhos. Dorival está na seleção, Tite está no Flamengo, né? Renato Gaúcho no Grêmio. Exatamente. Eles já estão empregados. Ou seja, por exemplo, talvez se um time da Europa buscasse um brasileiro, ele buscaria o melhor brasileiro, né? Exato. Então, vale isso pra gente também. E o Brasil está correndo atrás desses treinadores que são referências em outros países. Eu não destaco só trabalhos que deram certo, mas também figuras que deram muito certo, mas que infelizmente por algum motivo não deram certo, como o próprio Miguel Ramírez, né, que levou até mesmo o Del Valle ao vice-campeonato da Libertadores, campeão equatoriano com a equipe.
mas chegou aqui no Internacional e não deu certo. Não vingou. Né? Mas, por outro lado, o Kudê é um bom exemplo de treinador que tá aí se mantendo. Fez bom trabalho no Atlético, fez bom trabalho no Volta Inter. e meia sempre tá por aqui pelo Brasil. Exatamente. E trabalho. agora a gente vê outros treinadores aí que estão chamando a atenção. Então a gente acaba pegando o que é de melhor dessas equipes. Mas aí tem um ponto também, Ramon, que aí é uma própria deficiência nossa. Né, de formação de treinadores que tá escassa. Até porque a Argentina tem uma produção muito mais elevada. Então, e assim, acho que também vai muito da cultura do momento, assim, eu vejo muito disso, né? Porque o treinador argentino tem se tornado agora as opções de mercado, as escolhas de mercado. Porque quando você olha para o cenário mundial, quem é o atual campeão do mundo? A Argentina. Quem é a atual campeã da Copa América? A Argentina. E geralmente, quando uma equipe ela está em ascensão, uma seleção assim, você vê a cultura de um país, um estilo de jogo, né, de um país tão forte, tão incidente no cenário mundial, eu acredito que é uma tendência muito grande isso acabar se transmitindo também nesses tipos de escolha, né? De se buscar mais, de trazer daquele estilo de jogo, daquela forma de pensar o jogo para dentro do país. Eu vejo, por exemplo, depois do título da Eurocopa de Portugal, né? Obviamente foi em 2016, mas até mesmo na Europa você teve uma incidência muito grande de treinadores portugueses chegando na Premier League, como o Nuno Espírito Santo, aquele outro que passou muito tempo no Wolves também, que inclusive, se eu não me engano, ainda Nuno Espírito Santo tem um... Eu acho que o que passou muito tempo no Wolves foi o Nuno Espírito Santo. Teve ele, mas tem o outro que foi o que levou o Richarlison pra lá. Que agora eu me esqueci qual é o nome dele, mas ele levou... Richarlison pro Wolves? Richarlison não jogou no Wolves, não. Jogou, filho? Richarlison jogou no Wolves, não. No Watford e no Everton. No Watford, foi no Watford. Não, ele jogou com o Richarlison no Everton, esse treinador português, que foi treinador muito tempo do Wolves, que foi que levou para o Wolves, se eu não me engano. Eu acho que ele deve ter Pedro Neto, ele leva... Até o João Moutinho teve uma época que esse é o jogou Nuno lá. Espírito Santo. O Richarlison contratado quando o Tottenham tava o Nuno Espírito Santo. Aí o Richarlison foi também. Foi, pô. É o Nuno Espírito Santo. Deixa eu ver. E assim, tem muitos treinadores assim. E a gente tá falando só de Europa, né? Mas, por exemplo, Rubem Amorim, que tá aí com o esporte muito bem. A gente tá vendo treinadores como Jorge Jesus, que já tiveram espaço tanto no futebol brasileiro quanto no futebol europeu. O Abel Ferreira, que naturalmente conseguiria pegar um time facilmente, time de Premier League. É o Marco Silva. Marco Silva, né? Esse aqui. Sim, sim. E também, obviamente, as referências, como o André Vilas-Boas, o José Mourinho, que são treinadores portugueses aí que tem uma longa história aí. E assim, a Argentina, né? E eu acho que a Argentina pode ser um ponto que mostra a nossa deficiência, né? Que é o futebol argentino. O que é o futebol argentino? Você sabe definir o futebol argentino? O futebol argentino é esse estilo de jogo pegado, marcação defensiva, jogo físico, velocidade. Velocidade, reativa, é um Exatamente. jogo mais reativo. Então é uma cultura que se criou ali na Argentina que vai moldando esses treinadores. Sim. E também vale ressaltar que a Argentina nunca teve o aporte financeiro que o Brasil teve. Exato. Então eles tinham que se virar com o que tinham ali, né? E aí entra também, obviamente, o intercâmbio. A língua ajuda eles a entrarem muito mais em contato com a Europa e também com os outros países da América do Sul, do Central e do Norte. Então, isso cria um cenário muito mais favorável à Argentina, que entre os países da América Latina é o mais ali desenvolvido, ao lado de Chile também, que também tem alguns treinadores aí, como Sampaoli, que são bem requisitados. O Brasil, ele se criou, né, como esse país do futebol, né, o futebol arte, o futebol do joga bonito. Esse é o estilo de jogo do Brasil. Só que hoje em dia esse estilo de jogo ele tá ficando defasado. E por quê? Porque hoje o futebol ficou mais sistemático. O futebol ficou muito mais difícil de liberar esse estilo de jogo, né? Então, e que pra mim, eu faço essa crítica porque eu acredito que é um dos fatores pelo qual o Brasil tem ficado muito para trás em alguns aspectos no futebol mundial, porque abriu mão muito da sua identidade. Eu vejo muito assim, apesar de ser muito bom,
esse estilo atual de se jogar o jogo, né, mais sistemático, mais posicional, principalmente pegando aí como referência o Guardiola, que difundiu bastante o jogo posicional, enfim. Mas eu acredito que esse estilo de jogo, ele tira muito da liberdade, da criatividade do jogo brasileiro. Eu acho que poderia se buscar adaptações nesse sentido. E aí, por a gente não ter, vamos dizer assim, treinadores que busquem preservar isto, muitas vezes quando você tenta implementar aquele estilo de jogo, né, do futebol brasileiro, o mais antigo, e você não tenta adaptá-lo à modernidade do futebol e às mudanças que aconteceram, os resultados não vêm e, obviamente, o treinador não consegue se manter no cargo. E aí, consequentemente, você vai em busca daquilo que tem dado o resultado. E esse estilo de jogo reativo, por exemplo, da Argentina, deu muito certo, por exemplo, na Copa do Mundo. Né? Deu muito certo muitas vezes quando você vai observar ali alguns clubes argentinos sensação, quando você vê ali pelo campeonato argentino que vem desempenhando bom futebol. A gente sabe que a Argentina faz algum tempo que não ganha a Libertadores, mas sempre veio ali com a presença do River Plate, Boca Juniors disputando o final ano passado. Então são equipes que sempre também vêm chegando. E aí isso, claro, vai despertando olhares e você tenta implementar isso dentro do futebol brasileiro. Você tenta trazer isso para dentro do futebol brasileiro e muitas vezes se encaixa muito bem. Por exemplo, e aqui já citando, nós tínhamos o Atlético Mineiro que tinha um medalhão, um grande medalhão do futebol brasileiro, que era o Filipão. Um cara indiscutível em questão de títulos, indiscutível em questão de conhecimento de futebol, só que para muita gente ultrapassado. Limitado, né, eu diria. Exato. E aí você vem, o Gabriel Milito chega e a equipe do Galo muda e você vê um time do Galo bastante reativo também dentro de campo, com um contra-ataque muito forte, pressão, marcação alta. Mas é uma equipe também com muitas trocas de passe. Muitas trocas de passe. E aí também vem muito da característica do próprio Milito, de ser um jogador de ter jogado no Barcelona, né, de ter presenciado, de ter jogado junto com... Ele também jogou no Barcelona. Jogou no Barça, né? Verdade. Jogou no Barça e joga também na Inter de Milão. Teve contato... Porque na Inter marcou história. Exato. E aí quando ele joga na Inter, por exemplo, ele teve contato com o Mourinho, que é também um estilo de jogo reativo, que ele pega nesse sentido, e como ele também pega as trocas de passe da época que ele jogava no Barcelona, que tem essa cultura de futebol, e tudo isso faz parte da formação do atleta. Só pegando um pouquinho desse trecho que você estava falando, aí entra também muito da questão da falta de profissionalização do futebol brasileiro, né? De também não apostar na educação de treinadores e também na valorização desses profissionais, né? Porque o profissional brasileiro ele tá sempre ali abaixo. Porque muitas vezes existe esse saudosismo de você entrar num ciclo de um treinador fazer uma campanha e viver disso. Isso. Vou dar um exemplo. Assim, eu espero que seja um treinador que evolua com o tempo, ele ainda é jovem, tem muito pra crescer. Mas, por exemplo, o Jair Ventura, ele vive na sombra de ter conseguido levar o Botafogo a uma Libertadores. Não foi? Daquela época de 2013, Sim, né? Foi isso mesmo. Então, ele vive nessa sombra, sabe? E são vários treinadores que se apegam a isso, né? O Abel Braga, que foi um treinador muito grande, ele estava trabalhando há 4 anos atrás. 4 anos atrás ele estava trabalhando no Flamengo. Isso é bizarro. Um treinador que foi campeão já era velho em 2006, apesar de ser bom treinador ali na época. Mas hoje em dia é um treinador que às vezes não é o suficiente para você elevar essa equipe. A gente viu o caso recentemente do Dorival Júnior. Dorival Júnior é um treinador que se capacitou e evoluiu com o tempo. E olha que quem não se lembra, Dorival Júnior ficou um tempo sumido do futebol brasileiro. Ele foi em busca realmente de estudar, de melhorar. Eu lembro que depois que ele saiu do Palmeiras em 2014, se eu não me engano, ele treinou o Santos uma época. Foi que ele foi campeão do Paulista com o Santos e tal. E aí depois, pegou o Ainda beco. chegou à final da Copa do Brasil com o Santos, que perdeu para o Palmeiras e tudo mais. Exatamente. Então, cabe muito ao futebol brasileiro dar essas oportunidades. Eu diria que também essas oportunidades não foram dadas porque a gente não valorizava os profissionais e não dava educação. Hoje a gente está tendo uma evolução disso. Tá. Principalmente a gente acompanhando aqui Série D, Série C, o tanto de treinador bom que tem. O próprio Evaristo Pisa, o próprio Chardong, o próprio Renatinho Potiguar. Raniel Ribeiro. Até mesmo alguns treinadores assim, Raniel Ribeiro. Alguns treinadores assim, tipo, eu lembro do Dico Uley do Campinense. Sim. Era um bom treinador também. Então tem
muito ainda capacidade. Muitos jovens aí querendo se gabaritar, como o Adriano Souza, como o Vinícius Xavier. O Adriano que tá lá agora no Cruzeiro, né, Léo? Na base do Cruzeiro. Então, esse tipo de espaço que a gente quer, né? E pegando o caso do Atlético Mineiro, é legal ver como o Milito ele conseguiu organizar a equipe. Exato. Não era muito difícil olhar a esse time e falar: poxa, o Scarpa é um cara que tem que jogar do lado direito. Aí o Biriri tocando do Ramon Araújo. Aí foi foda. Aí, por exemplo, ele é muito óbvio que o Scarpa é um jogador que joga ali pelo lado direito para ele abrir e chutar. Que o Guilherme Arana é um jogador que vai dar essa profundidade, né? Vai dar essa profundidade e essa amplitude do lado esquerdo do campo. E que você poderia, inclusive, utilizar o próprio Hulk, muitas vezes, ali como um jogador, um falso 9, né? Sim. Usar o Hulk como falso 9. Dá liberdade pro Paulinho cair. Utilizado. Exato, dá liberdade pro Paulinho tanto cair pelas pontas, como também cair por dentro, né? E aí tudo isso foi se organizando. Hoje nós temos um trio de ataque definido no Galo. Você, por exemplo, tem um Vargas ressuscitando. Quem lembrava ainda do Vargas que tava no Atlético Mineiro? Ninguém tava lembrando mais. E aí entrou, fez gol, e aí você vai vendo tudo isso, cara. Eu assim, já saindo um pouquinho do Atlético Mineiro, Sim. Tem alguma coisa pra falar? Não. Porque eu vejo o trabalho do Milito diferente, por exemplo, do trabalho do Arthur Jorge Sim. e do Zubeldia. Né? O Luiz Zubeldia, ele chegou pra conter um fogo. Conter um incêndio que estava começando no São Paulo. E o Arthur Jorge veio para conter um incêndio grande, que o Botafogo ainda não tinha se superado das dificuldades do Campeonato Brasileiro do ano passado, das dificuldades que teve com o Thiago Nunes. Então, é uma equipe que precisava de um apoio mental também e de uma organização. E eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Eu acho que o trabalho anterior ajuda nessa parte de organização, porque aí o elenco é mais experimentado, o elenco às vezes gosta de uma renovação, né? Eu vejo que o São Paulo é uma equipe que tá muito mais empenhada agora, Sim. né? Às vezes, eu não vejo que jogador faz corpo mole. O que eu enxergo é que o jogador ele perde a confiança no seu treinador, nas indicações, nas orientações, e ele acaba diminuindo o ritmo. Exato. E aí uma mudança de ares assim pode mudar totalmente a equipe muito rápido, né? Como tá acontecendo. O Zubeldia é coisa de maluco, é maluco. O cara quem não correr por ele, eu acho que é louco. No vestiário. Porra, não, o que esse cara, assim... É porque eu já escutei isso em entrevista de vários jogadores, velho. Que às vezes o jogador, ele corre e não corre nem por conta, sei lá, pelo time, não, velho. Mas às vezes é pelo profissional que tá ali, velho. É pelo o treinador que tá treinando, sabe? É pelo colega que tá do lado. E muitas vezes um cara como esse, como o Zubeldia, chega, ele dá uma injeção de ânimo na equipe, mas assim, o cara tem uma agitação, uma entrega ali, uma vibração com o São Paulo, que, cara, eu acho que é até difícil do cara não querer comprar a ideia do cara. Sim. De você não querer correr por ele. E você vê, porra, o jogo contra o Vitória agora, o gol lá, eu não me lembro agora qual foi o jogo do São Paulo, o maluco tava dentro de campo já pra abraçar o jogador e tal, e vibrar. E isso, acho que às vezes, o que tá precisando num time, às vezes não é nem de uma mudança tática. Sim. É realmente uma injeção de ânimo. É uma renovação na vivacidade da equipe, que é o que aconteceu com o São Paulo. O São Paulo é outro time, joga com outro espírito, com outra perspectiva. Sabe um treinador dois treinadores que são muito parecidos nesse sentido? Dorival Júnior e Carlo Ancelotti. Sim. O Carlo Ancelotti, ele deu uma fala assim que foi maravilhosa, que ele falou, o povo tava zoando que ele não contribuía, né, taticamente, né? Sim. Tinha uma zoeira que aconteceu na fase anterior com o Manchester City, que tinha um vídeo que era tipo assim, Guardiola ali mexendo no painel tático maluco ali, uma música assim, maluca assim. Aí chega o vídeo do Carlo Ancelotti com aquela cara dele assim, sabe? Uhum. Aquela cara dele assim, mexendo assim, claramente o Vini Júnior, a bola, acabou. Aí veio uma música assim de fundo, bom, assim, não precisa de tática. E ele falou sobre ele, falou assim, eu posso não ajudar, né, respondendo as críticas, mas eu também não atrapalho. E isso é perfeito, porque muitas vezes a tática é um negócio muito importante, mas às vezes ela pode ser simplificada, né? Principalmente no momento que você chega num trabalho
caindo de paraquedas, sem tempo de treinamento, sem tempo de conhecer o elenco a fundo. Exato. Então, muitas vezes, a injeção de ânimo, não à toa que todo grande treinador, ele é muito mais vibrador do que necessariamente um tático. Não, e outra... Se às ele vezes, tiver os dois, melhor ainda. e às vezes precisa muito disso de um treinador, dele também ser gestor, dele saber lidar com pessoas, né? Cara, isso é uma coisa que até serve pra empresa. Para empresas. Às vezes, quando você tem um gestor que ele consegue fazer com que o funcionário se sinta importante, se sinta relevante, dê valorização a esse tipo de funcionário, o cara vai querer se doar pela empresa. É aquelas resenhas que você vê no Instagram. Meu patrão não é um... Meu gerente não é um... Não gerente, é um pai. É um pai, tá ligado? É o prefeito, e a galera às vezes meu compra, prefeito. exatamente. E tem gente que compra esse tipo de ideia, às vezes também, quando o cara é gerido de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais humana, podemos dizer dessa forma. Bonito. E eu acho que é isso que o Luiz Zubeldia tem conseguido fazer com o São Paulo. E, cara, sendo bastante sincero, é nítida a mudança. É nítida a mudança. Com todo o respeito ao Carpini, o trabalho que ele estava fazendo. Mas, cara, é algo completamente diferente. Muito futuro o Carpini. Tem, e eu mas... espero que ele arranje um outro trabalho. Sim. Ele é um dos treinadores que tá chegando aí. Eu acho que ele deu um salto. Eu acho que ele deu um salto desnecessário. Foi. Pra sair de um time assim de Série B. Ele poderia ter ficado no Juventude. Poderia. E assim, óbvio que uma proposta do São Paulo é irrecusável. Assim como, por exemplo, o Márcio Zanardi saiu do São Bernardo, foi pro Goiás. Só que também ele poderia estar no Corinthians. Sim. Se tivesse a regra do Paulistão tivesse permitido. Mas eu acho que especialmente o Atlético Mineiro é um time pra gente ficar esperto, porque é um elenco muito, muito forte. É nível Palmeiras e Flamengo. Não, e é franco candidato a título. E título. aí entra a franco candidato a título. Eu acho que o São Paulo ainda precisa melhorar um pouquinho, se adaptar um pouco mais. O Botafogo é um elenco que se fortaleceu muito também. É um elenco que vai brigar por título, querendo ou não. Então, eu acho que... Já ressuscitou na Libertadores, né? Já. E bons resultados, né? E bom desempenho, né? A vitória, inclusive, contra o Flamengo, muito boa. Sim. Muito contundente. Uma equipe com jogadas ensaiadas, com troca de passes, sabendo explorar melhor a velocidade dos jogadores que tem, o Luiz Henrique, o Júnior Santos, né? O próprio Tiquinho voltando a ter confiança, o Eduardo voltando também a ter confiança, que eram jogadores mais participações agora. Que eram jogadores que, de certa forma, ficaram muito abatidos, ficaram estigmatizados por causa de não ter conquistado o título brasileiro do ano passado, né? E aí vem com essas características, jogadores que têm se encontrado, por exemplo, uma grata surpresa esse ano foi o John, que chegou no gol do Botafogo, tem se encaixado muito bem. Sim. Botafogo que tinha perdido o PR, e aí agora o John chegou muito bem. Lideranças aparecendo na zaga da equipe. É importante então, ter essa liderança. Exato, então tudo isso eu acho que tem contribuído. E aí, claro, vem o papel do Arthur Jorge de estar conseguindo dar liga a esse time. E eu diria também... trazer de volta a confiança. De isolar o elenco também das polêmicas que envolvendo o John Textor, né? Que, na minha visão, isso não valoriza nada o próprio Botafogo. Isso acho que só piora a imagem do clube, né? E é bom o treinador fazer esse papel de blindagem, porque realmente o elenco fica mais focado em jogar bola, né? Ao invés de ficar, por exemplo, respondendo pergunta da imprensa, né? Relacionada ao tema, né? Eles querem jogar bola e é isso que importa. Né, Ramon Araújo? Vamos encerrar esse programa maravilhoso? Vamos embora. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o podcast Mais Fute até aqui. Um abraço aí pro Iago, pro Tainan, pra toda a galera aí da diretoria da Luta Livre. Grandes. Abraço também pro nosso querido Biel Soares, fiel telespectador. Um abraço aí também pra galera da Pelada Jogue Fácil, né? Grande Jogue Fácil, Peladinha Jogue Fácil. Ganhou ontem, viu? Ontem eu fiquei no time da... Eu vi lá o Mais Fute brilhante. Foi, fiquei no time da Pelada ontem, viu? Brilhei no gol e na linha, viu? Você é um verdadeiro maestro dentro de campo. Eu sou o famoso Neuer da parada, né? O Noia? É, o Neuer. Novo Hamburgo. É o grande Novo Hamburgo da parada. É isso, meus amigos. Semana que vem mais podcast Mais Fute pra você. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!